Aqui embaixo tem alguns links para vocês clicarem e nos ajudarem. O primeiro link é o curso do Peter Jordan, YouTube sem aparecer, para quem quiser ganhar dinheiro com o YouTube. O Peter é um cara que tem um canal de mais de 3 milhões de inscritos, que é o Ei Nerd, e tem outros canais com milhões e milhões de inscritos. Ensina de fato vocês a ganhar dinheiro, não é enfim, um golpe que a gente às vezes também vê muito por aí, tá? A gente fez o curso, depois que eu fiz o curso saiu de 40 mil para hoje, o nosso canal saiu de 40 mil para hoje 244, quase 245 mil inscritos. Então funcionou para mim, vai funcionar para você. Eu recomendo, o link está aqui embaixo. Também tem o link do Mercado Livre para vocês comprarem. Claro, eu estou vestindo a camisa do Flamengo, vocês podem comprar. Tem uma camisa do Flamengo sendo anunciada aqui, mas vocês podem clicar e comprar qualquer produto que vocês comprando através desse link. O Mercado Link destina um pedaço do dinheiro que vocês vão usar para comprar esse produto para mim, sem nenhum acréscimo para vocês. Vocês ajudam o nosso canal, né, a se manter e também vão conseguir comprar os produtos que vocês quiserem. O Mercado Livre tem tudo. Compra, camisa oficial, comida, enfim, tem tudo lá. Então compra lá. E também tem aqui o link do nosso grupo no WhatsApp. Estamos com 81 mil inscritos e eu espero vocês lá. E eu também acho, né, aproveitando que estamos falando de Mille Lacombe, né, eu só vou dar uma olhada aqui, porque eu tenho um site para a gente falar sobre o que ela, assim, a maior bobagem, uma das maiores bobagens que eu já vi alguém comentar, um ser humano, um jornalista, né, que deveria ser alguém responsável comentar, tá bom? Deixa eu achar aqui o link para a gente. Como acreditar em NL Franco sem cancelar Silvio Almeida? Peraí. Deixa eu editar essa parada aqui para ficar aqui embaixo. Que eu acho que fica melhor aqui embaixo. E maior. Vamos lá. Peraí. Agora sim. Vamos lá. Como acreditar em NL Franco sem cancelar Silvio Almeida? Essa é a matéria de Mille Lacombe falando sobre o que aconteceu, né, no governo aí do Lula, né, do PT. Eu vou ler a notícia e depois a gente comenta, tá? Ou então a gente vai comentando aos parágrafos. Estamos diante de um impasse, pelo menos é o que parece. E esse texto, se bem sucedido, mostrará que não tem impasse nenhum. Impasse. Aqueles que pedem que levemos a palavra da vítima a sério estão de um lado. Do outro, pessoas, a maior parte dela homens, isso da cabeça dela, que se mostram horrorizados com o Tribunal Popular que já condenou Silvio Almeida sem que a justiça tivesse sequer sido chamada para julgar a questão. Um massacre, dizem. Vamos passo a passo para decifrar essa enrascada. A ministra da Igualdade Racial teve seu nome vazado em um caso que envolve suposta importunação, isso aí, que teria sido praticada por um outro ministro, o dos direitos humanos. E olha, aqui eu não vou falar de... Eu não vou entrar na questão que é do PT, porque podia ser do Bolsonaro, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou analisando o que a Mille Lacombe, o absurdo que a Mille Lacombe falou sobre esse caso, tá? Que é um absurdo o que ela falou. Enfim, sobre esse caso, deixa a conexão voltar ao normal aqui. Enquanto isso, vou tomar uma coquinha aqui. Tá travando aí para vocês? Deve estar esquisito, né? Porque aqui parece que tá. Mas a minha rede tá boa. Às vezes o que acontece não é a conexão do Wi-Fi, é a conexão do próprio site desse StreamYard que fica ruim. Eu acho que deve estar ruim, né? Não sei. Bom, eu vou continuar lendo aqui e analisando. Se tiver ruim, vocês me avisem. E aí eu repito. Se tiver ruim, você fala, ó, ficou ruim a partir desse ponto. E aí desculpa, aí eu refaço. Vamos lá. Há mais mulheres que alegam terem sofrido
assédio do mesmo ministro. A palavra delas, recebida pelo Me Too Brasil, ONG criada para acolher vítimas, não foi jogada ao vento como desabafo irresponsável. Há relatos documentados, há detalhes, há embasamento que estão sendo colhidos há mais de um ano. Aniele, ao ter seu nome vazado, passou a enfrentar o que toda mulher enfrenta ao denunciar. Está sendo descredibilizada. Inclusive por você, né? Milacome, pelo visto. Essa é a única certeza que uma mulher tem a fazer uma queixa formal sobre esse problema. Tá? Eu não vou ler os nomes que são acessíveis no YouTube, mas vocês estão vendo. Se nosso nome vazar, teremos nossas vidas defasadas. É por isso que uma minoria denuncia. Muitas de nós simplesmente não queremos passar por isso e achamos melhor apenas seguir nossas vidas com nossos traumas e com tudo que eles fazem com a gente no dia a dia. De novo, como se fosse uma questão generalizada, como se todo homem fizesse o que esse cara fez, né? O que ele está sendo acusado de ter feito, vai. Né? Se outros nomes vazarem, essas mulheres sofrerão o que está sofrendo a Aniele Franco, que é irmã da Marielle, tá? Trata-se de uma artimanha do patriarcado para que fiquemos caladas. Cara, mas ela tá fazendo isso, não dá para entender. Outra artimanha é a tentação de colocar o vaso na chave da redução absoluta. Ele, o acusado, está sendo condenado antes da hora sem ter passado pelo devido processo legal. Vamos devagar. As denúncias contra Boaventura de Souza Santos, renomado acadêmico, também bastante respeitado pelo campo progressista, se mostraram verdadeiras. Até hoje, há quem acredite que ele foi injustamente massacrado. Que roupa é essa, velho? Já que sua obra é imprescindível para o debate público. No caso de Boaventura, a primeira denúncia contra o professor tinha muita consistência. Chegaram outras, porque uma denúncia com voz de mulher não basta para que a opinião pública olhe para o agressor mais do que para a vítima. Caraca, mas não é isso que ela está fazendo, gente. E no campo feminista, falou sobre elas, dando crédito à vítima, às vítimas como deve ser feito. E aqui temos um ponto sensível. Dar crédito à vítima sugere, claro, dizer que o homem não nega, que nega não está dizendo a verdade. E essa é a particularidade desses problemas, né? O inverso se aplica. Acreditar na palavra do homem que diz não fiz é desacreditar a palavra da mulher que relata o abuso. Parece que estamos invertendo o princípio básico do direito. A presunção da inocência passa a ser a presunção de culpa. Mas veja o que tinhoso. Não há como sair desse dilema se levamos a palavra da vítima de crimes, né, esses aí, em máxima consideração e atribuímos a ela com a proteção de uma lei, um peso maior que o peso da palavra do acusado. A palavra da suposta vítima tem peso de prova e assim deve ser apreendida. Observem, não temos uma epidemia de denúncias falsas no Brasil. Temos uma epidemia desses problemas aí. Esse contexto não pode ser perdido de vista. Isso quer dizer que podemos cancelar o direito à defesa para crimes, esses crimes aí? Não, obviamente. Depende, né, Emílio Lacombe? Depende do lado, né? Se tiver do lado que você defende, dá para dar uma relativizada. Se for o Neymar com prova de que tá tomando o chute da mulher, você não acha a mesma coisa não, tá? Acredito eu que você não acha. Quer dizer que os fatos são esses até aqui e que o histórico desse tipo de crime pede que foquemos uma investigação no agressor e não na vítima. Crimes dessa, né, esse aí, não devem ser analisados como outros tipos de crime, e essa especificidade não é entendida por muitos. Não se trata de um massacre, nem de cancelamento do professor Silvio Almeida, uma das vozes mais importantes para o campo progressista brasileiro. Se trata de olhar para a situação com as lentes corretas. Ah, meu Deus, se fosse do lado que você não gosta, hein, Mili? Se fosse do lado que você não compactua com as ideias. A chance de Aniele Franco, ativista dos movimentos negros, letrada em todas as implicações que uma denúncia como essa tem,
e demais mulheres estarem mentidas é muito baixa, para não dizer inexistente. Mas sim, mesmo que as chances das acusações não serem verdadeiras sejam minúsculas, elas precisam ser consideradas para que o inocente não seja injustado. Meu Deus, mas ela leva em consideração o que a vítima fala, o que as vítimas falam, ou não? Porque esse caso é o caso de um cara que ela tem apreço. De novo, eu não estou defendendo nenhum lado e nem atacando nenhum lado. Poderia ser de qualquer lado. O que eu estou criticando é a defesa dela desfazendo da vítima, dizendo que não se deve desfazer da vítima, mas ela está desfazendo da vítima. Ela, se ela considera que existe uma chance, né, que dele estar sendo injustiçado, então essa chance leva em consideração a descredibilização do que a Aniele Franco e das outras mulheres que foram envolvidas nesse problema tem também. Ou vocês acham que não? Agora, se fosse o lado que ela atacou, que ela ataca, né, enfim, o lado da direita, digamos assim, ela não estaria pensando dessa forma. Não estaria. Ela já estaria atuando, como todos os outros, para cancelar. Assim como a galera da direita também provavelmente estaria. Vamos ver, vamos entender, vamos escutar. Gente, é muito claro isso. Todo mundo tem uma tendência, todo mundo não, mas muita gente tem a tendência de defender mais o seu lado, né? O lado que lhe convém. Então, se é um cara, politicamente, agora falando da questão política, se é o lado A e o cara do lado B comete esse crime, esse tipo de crime, todo mundo do lado A vai atacar. Agora, quando é um cara do lado A cometendo esse crime, aí muda. E lado A, eu estou falando bolsonaristas e petistas, qualquer lado. O bolsonarista vai ter, muito provavelmente, se for um cara que é muito importante dentro da... Bolsonarista não vai. O cara da direita vai ter alguém cometendo esse tipo de crime, a tendência, se for uma pessoa muito querida, muito importante nesse meio, a tendência é a pessoa fanática relativizar, pedir que tenha calma. Do mesmo lado, o lado da esquerda também pede essa calma. Não, temos que ter calma, temos que analisar com calma. Não, não. Não, pô, o maior problema desse país, na minha opinião, é ter dois pesos e duas medidas para tudo. Para tudo. E não pode ser desse jeito. Não pode ser desse jeito. Se o cara cometeu esse crime, ele tem que ser julgado pelo crime e não com enfim. Não pode ser relativizado pelo fato do cara ser de um lado ou de outro. Se o cara é o ministro dos direitos humanos, isso é um atentado contra os direitos humanos, os direitos das mulheres, né? Ele tem que ser julgado por isso. E talvez até com agravante pelo fato dele ser ministro dos direitos humanos, tá? Mas enfim, se você não quiser um agravante, tudo bem. Mas o crime ele tem que ser analisado da mesma forma, seja direita, esquerda, seja Lula, Bolsonaro, seja PT ou outro partido, seja direita ou esquerda, seja jogador do Flamengo ou do Vasco, seja americano ou brasileiro. Claro, as leis são diferentes, mas enfim. O crime não pode enxergar lado, partido, credo, religião para ser julgado. Ele tem que ser julgado pelo que ele é, pelo que aconteceu. Você não pode relativizar quando dói na tua carne, para qualquer que seja, assim como também não pode ser extremamente duro quando é na carne do outro. Tem que ser igual, cara. Senão é hipocrisia. E a Mili Lacombe está mostrando nesse texto que ela é hipócrita.
hipócrita. Entendeu? Então, assim, é um absurdo você pensar que o cara, por ser do mesmo espectro político que você defende, que ele tenha que ter todas as chances de se defender. Quando o outro cara do outro espectro não tem a menor chance de ser. Seja A ou B, tá? Não tô falando que o petista tem que ser julgado e o bolsonarista não, e nem vice-versa. Tô falando de uma forma geral, galera. Tô nem só usando política, eu tô usando time. Eu não posso achar que o meu ex-goleiro, quando comete um crime ao qual ele cometeu, foi julgado e condenado, que ele não pode ser julgado e condenado porque ele é do meu time, porra. Não! Porque se fosse de outro time, eu ia estar cobrando a mesma coisa. A questão do Ninho é a mesma coisa. Eu falei aqui, eu sou Flamengo. Doa quem doer. Alguém precisa ser condenado. Alguém precisa ser julgado. Alguém precisa ser responsabilizado. E não é porque é do meu time que eu vou passar pano. Não vou. E se fosse do meu espectro político, eu acho que se eu tivesse no lugar da Mili Lacombe, eu ia cobrar muito mais rigor. Porque se fosse do meu lado político, e aqui eu não estou me posicionando, e nem quero, porque eu, na verdade, vão me chamar de isentão, mas foda-se. Eu tenho identificação com alguns pontos da direita e com alguns pontos da esquerda. Então, eu me considero centro. E dane-se se alguém não gosta disso, paciência. Mas se é do meu espectro político, ao qual eu sou fanático, que eu não sou, mas digamos que eu fosse fanático, e um cara do meu espectro político ao qual eu sou fanático cometesse um crime desse, eu ia pedir, sabe o quê? Uma apuração exemplar, uma punição exemplar. Porque eu espero que o meu espectro político, ou, beleza, vamos tirar do espectro político, espero que o meu time, a minha religião, o meu espectro político, não cometa os erros os quais eu critico tanto e reclamo tanto que o outro lado comete. Senão você está sendo hipócrita. E a Mila Lacombe está sendo hipócrita nesse caso aqui. É a minha opinião. Eu acho que a Mila Lacombe está sendo hipócrita. É absurdo o que ela escreve. Ela está relativizando. Ela está relativizando porque ela gosta do cara. Porque ela considera que ele seja um cara importante no campo progressista ao qual ela faz parte. E só que é o seguinte, ela é uma jornalista do UOL. Quando ela escreve ali, a carinha do site ali é do UOL. Não é só ela. Ela não tá falando isso no canal do YouTube dela. Ela tá falando no UOL, pô. Então quer dizer que o UOL concorda com essa posição. Então, assim, pra mim é absurdo, tá? Se o Neymar tivesse feito o que ele tinha sido acusado naquela época, pra mim ele tinha que ser exemplarmente punido. Não foi. E até hoje, pessoas acusam ele de ter feito sim ter cometido sim aquele crime que ele provou que não cometeu. Ele provou que não cometeu. Todo mundo viu. Mas tem gente que prefere ignorar. Vamos continuar aqui. Mas e aí? O que fazemos com a presunção de inocência de Silvio Almeida diante dessas colocações? Entendemos que ele precisa se recolher para avaliar sua linha de defesa. Entendemos que haverá um inquérito, um conjunto probatório, um processo, um julgamento e um veredito. E que até lá ele é inocente. Inocente, Mili? Caraca, você acabou de dizer que a palavra da vítima, nesse caso de crime, é prova. O que precisa ser provado? Foi mais de uma. Foi mais de uma. Não é um campo teórico, não. Ela depois que o cara foi demitido, ela postou uma mensagem, não citou ele, mas postou, pô. Que deve respeito, em relação ao respeito que as pessoas têm que ter. Sabe? Ele é inocente porque ele não foi julgado.
Tecnicamente, ele é inocente. Mas você não pode, do jeito que você está fazendo, você está relativizando. Você está tirando a importância do depoimento da vítima, da denúncia que a vítima faz, pô. Olha isso. Entendemos que ele precisa de tempo de reflexão. Entendemos também que talvez nem ele mesmo, forjado nas estruturas da misoginia, consiga compreender a gravidade. É o inocente dos atos que ele talvez tenha praticado. Gente, que texto absurdo! Que texto! Cara, eu teria vergonha de escrever um negócio desse. É melhor você ficar calado. É melhor você. Esse tipo de opinião é melhor você conversar num bar com a pessoa que não vai te expor. É melhor você guardar para você do que você expor esse tipo de opinião absurda. Olha só, entendemos que ele deve estar com raiva por ser o único até aqui demitido por uma suspeita que não demitiu mais ninguém nesse governo atolado em denúncias de crimes desse tipo. Inclusive o filho do presidente, né? Entendemos, não foi exatamente isso, mas foi agressão, né? Parece. Entendemos que ele, melhor do que ninguém, tem conhecimento do papel. Meu Deus! Tem conhecimento do papel desempenhado pelo racismo no que ele está vivendo. Caraca, gente! Quer dizer, então, que o cara por ser negro, se ele cometer esse tipo de coisa, ele não pode ser julgado? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, gente? Ele não está sendo, nem expurgado como deveria ser, caso seja realmente culpado. Não tá, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vamos seguir. Entendemos que ele melhor que ninguém tá, beleza. Entendemos que Silvio deve estar revoltado, porque talvez saiba que interesses maiores revelaram as acusações no momento em que sua pasta estava atuando em nome de uma nova comissão da verdade contra a privatização dos presídios. Cara, quer dizer que... Olha como é que ela desfaz da palavra da vítima, gente. Ela tá insinuando que a denúncia só aconteceu... Cara... que só aconteceu porque ele está querendo uma nova comissão da verdade. E por isso essas denúncias aconteceram, provavelmente para prejudicar. Olha o que ela está insinuando, gente. Entendemos que uma alternativa que quase nunca usada é confessar e buscar se corrigir. Eu gostaria de saber o que aconteceria com um homem que, em vez de sair atirando, depois de uma acusação desse tipo, em vez de destruir a vida da vítima, em vez de criar teatros para passar a ideia de que foi consentido, dissesse: eu errei, eu fiz coisas indizíveis, as quais me arrependo. Entenda a dor que causei. Sou fruto de uma sociedade machista e misógina e dedicarei minha vida a destruir esses preconceitos em mim. Ele não falou isso, Mili! Caraca! Teve notícia dizendo até que ele ia se vingar das pessoas que estavam armando, não sei se é verdade, mas eu ouvi essa notícia, apareceu. Eu apostaria que ele seria acolhido pela maioria de nós. Depende, Mili, depende, é isso que eu estou falando. Depende do que você defende. Tá? Aliás, você está indo contra o que você defende. Isso, cara, isso é a maior hipocrisia que existe. Tá? Mesmo alguém como Boaventura de Souza Santos, ao admitir os abusos que fez, justificando os crimes como sendo erros de homens de uma certa época. Então você, cara, uma espécie de reconhecimento sem nenhum arrependimento. Não resistiu à tentação de seguir na posição de vítima. Porque só eu e todos fazem. É esse o sentimento comum aos homens flagrados em práticas desse tipo. Para! Todo mundo já fez, só pagar conta. É o que você está falando, cara! É o que você está falando, como você acusa o próprio governo atual de estar
mergulhado em escândalos de crimes como esse, mas só escolher o cara para julgar e condenar. E demitir, no caso, né? Você falou demitir, não falou julgar e condenar. Caraca, mané. Nessa hora, alguém diz que nunca abusou de mulher nenhuma, com uma certeza implacável. Eu fico intrigada porque se nós mulheres muitas vezes somos abusadas sem nos dar conta de que estamos sendo e vamos identificar o que passamos apenas muitos anos depois, como é que o homem que vive na mesma sociedade machista em que eu vivo pode ter tanta certeza de nunca ter cruzado a fronteira? Prefiro muito mais os antigos que me dizem, Mili, já fiz coisas das quais me arrependo. Hoje sei, não vai repetir. Ah, Mili. Se o Neymar fala isso para você, você vai preferir, sem dúvida. Apesar que o Neymar não é teu amigo, mas enfim. Admitir o comportamento inapropriado e ir atrás de ajuda para não repetir o mal feito nunca é um recurso usado por acusados. Vivemos numa sociedade machista e misógina que cria meninos para que eles acreditem que o corpo de uma mulher pode ser tocado a qualquer momento sem consentimento. Mentira, não fale por todo mundo, tá bom? Você está generalizando. Eu tenho filho e eu bato muito nessa tecla de respeitar os corpos de quaisquer pessoas, meninas ou meninos, tá bom? E o dele também. Mas vamos lá. Silvio e tantos outros são fruto dessa sociedade. Caraca, ela tá relativizando, mano. Existe a necessidade de enxergarmos o caso de violência de gênero sob esse prisma. Somos uma sociedade adoentada. Silvio Almeida, mesmo se condenado, não é um monstro. Monstruosa é a sociedade que forma homens e mulheres com papéis de gêneros rígidos, colocando o masculino como superior ao feminino. O que ela está fazendo também, né? No caso, não superior, mas desfazendo a vítima. Para mim, para mulheres, é especialmente torturante que o ministro dos Direitos Humanos esteja envolvido nesse tipo de acusação. Porque, se for verdade, de novo, ela bota na condição. O recado que recebemos é que não somos, então, humanas. Estamos abaixo dessa linha. Queremos acreditar que Silvio... Ninguém quer acreditar, só você. E quem admira o cara. É inocente. Muito. Mais do que talvez devêssemos. Trata-se de um ícone. Mas ao escutar Aniele Franco falar, abaixamos a cabeça, caímos de joelhos, choramos em pranto, um pranto de desespero. Não sabemos sobre a culpabilidade de um de nossos heróis, mas sabemos como são nossas vidas. Em casa, no trabalho, no transporte público, nas ruas. Nossos corpos estão para jogo, para extremistas de direita e caras bacanas, admiráveis, brilhantes e amigos. Não só o pessoal da direita, né? Enfim. Falar que as acusações são graves e que a palavra da vítima precisa ser acolhida como prova não é massacrar ou condenar antecipadamente ninguém, mas essa simplificação é útil para a reprodução do machismo. Pedir, pedir provas de crimes sexuais é outro ato de agressão. Não façam isso, porque ao fazerem estão diminuindo o peso. Mas você está fazendo, cara. Você está fazendo. Palavra suposta vítima. A palavra da vítima tem peso de prova. Nas 2 vezes que foi abusada, só havia o abusador e eu no ambiente. A palavra da vítima é desse modo recebida pela lei. Mas você não está levando isso em consideração, Mili, no seu texto. Que texto maluco! Homens que correm para dizer que estamos condenando o suspeito apenas porque uma mulher o denunciou fazem esse apelo em causa própria, consciente ou não. Você está fazendo isso, Mili! Temem que amanhã alguém traga algum possível episódio do passado, ou quem sabe do presente, que poderá acabar com suas vidas. É a barbárie, dizem. Vejam, a barbárie é ser mulher dentro de uma sociedade patriarcal. Essa barbárie que está hoje mesmo em operação, sobre essa barbárie não se fala. Estão muito preocupados com uma barbárie, quanta barbárie, hipotética, que pode acontecer no futuro se a palavra da mulher for levada em consideração com mais peso que a palavra de um homem para crimes desse tipo. Não toleram a ideia de um mundo no qual a palavra deles corra risco de ser menosprezada. Uma realidade na qual possam ser considerados menores. Não toleram a ideia de viver como vivem mulheres dentro do patriarcado. Caraca, é grande pra caramba. É grande pra caramba. Mas tá acabando já. Peraí. Deixa o like aí, viu, rapaziada? Depois comenta o que vocês acham, tá?
Cadê? Quem nada fez contra o corpo e a integridade de uma mulher, nada tem a temer. Não há casos de mulheres que tenham um dia acordado e pensado, hoje vou acabar com a vida daquele ali e vou fazer uma denúncia desse. Isso não existe porque as vidas terminam com as denúncias. Com as denúncias são as nossas. Não, peraí. Eu recebi aqui no podcast, logo no começo, o Felipe Heinrich, eu acho, e a mulher dele fez uma falsa denúncia, que se provou que era falsa, inclusive, acho que com a filha ou o filho dela, menor de idade, que se provou mentira. Então, acontece sim. Acontece. É claro que também não vou generalizar e dizer que tudo acontece, é tudo sempre assim, porque não é. Óbvio que não é. Mas acontece. E existe essa possibilidade. Por isso, deve mudar? Não. Mas tem que ser analisado. Não há casos de mulheres que tem. Tá. Hoje vou acabar com. Vou fazer um crime. Isso não existe porque as denúncias. Denunciamos para que o predador pare de atuar. Foi o que a Aniele fez. Fazemos em nome de outras mulheres que podem ser poupadas da atuação de um determinado homem. Fazemos em nome de uma ideia de comunidade. É preciso olhar a circunstância antes de sair anunciando preocupações que têm nome próprio, carregam medos muito pessoais. Aniele e as demais supostas vítimas precisam de proteção. E você não está protegendo chamando de supostas. Elas não devem nada a ninguém, não tem que ser cobradas a falar ou dar explicações. Você está falando que para ele ser condenado, ela precisa comprovar, cara. Elas precisam se curar da dor, do trauma, do sofrimento. Todas nós precisamos. Vocês sabem o que é passar a vida sentindo medo o tempo inteiro, entrar no ônibus, fugir da possibilidade do corpo humano, se apaixonar pelo gênero que você teme, saber que nossos abusadores são ao mesmo tempo homens que admiramos e que fazem uso dessa admiração para invadirem nossos corpos sem consentimento, saber que nossas casas são os lugares menos seguros do mundo para uma mulher. Ela generaliza tudo, gente. Mas quando ela generaliza quando interessa, quando não interessa, ela especifica. O caso envolvendo Silvio Almeida é complexo e mobiliza muitos sentimentos. Tristeza, desespero, agonia, angústia, raiva, aflição, ansiedade e solidão. Silvio é um dos nossos. É genial. É luz na escuridão capitalista, é norte. E é possível também um abusador. Estamos vivendo um pesadelo. Mas vejam, essa é nossas vidas. Essa é nossas vidas. Silvio Almeida não seria o primeiro, mas seria muito importante que fosse o último. E que usasse todo o seu brilhantismo e inteligência para rever atitudes, se fosse o caso, e então voltar. Mas há outras questões envolvendo esse vazamento que precisam ser explicadas. Listo algumas. Por que agora? Tá, eu vou responder. Por que agora? Porque ela quis. Porque ela achou que era momento. Ou você quer decidir o momento em que uma mulher denuncia um crime como esse, Mili Lacombe? Lula sabia há quanto tempo? Não se sabe. Provavelmente há algum tempo. Quem mais no governo sabia e há quanto tempo? Tem que se investigar. Se sabiam o que fizeram? Bom, demitiram um cara que você está dizendo que talvez não fosse o caminho. Por que outras denúncias de assédio dentro do governo não recebem esse mesmo tratamento? Porque vocês passam pano. Desse ou do outro governo, enfim, as pessoas que apoiaram outro governo. Enfim, o problema é passar pano, irmão. Não passa pano. Cobra. Cobra. Cobra mais. Quando for alguém que você admira, cobra mais. Sabe aquela história de você, por exemplo, cobrar ou criticar um grande jogador porque você sabe que ele é bom pra caramba e pode entregar muito mais? É a mesma coisa. Cobra mais, porque ele tem que entregar mais. Porque Lula segue confraternizando com acusados desse crime e foi implacável com o Silvio Almeida. Ou seja, ele devia passar pano para o Silvio Almeida? Então, Mili Lacombe, é isso que você defende no seu texto? Seu texto cabe essa interpretação, tá? O caso é inédito e pode nos educar de maneiras também inéditas. O letramento feminista do governo Lula é quase inexistente. Quem sabe agora esse governo começa a compreender que o debate sobre gênero é central na política atual.
Por fim, mas não menos importante, esse não é um debate sobre pautas identitárias. Não, não é não. A única pauta identitária que precisa ser tratada como está no país que vivemos é a do homem branco heterossexual. Essa é a identidade cujos valores precisam ser questionados, debatidos e perdidos. Estou vendo muita gente argumentar que o episódio envolvendo Silvio de Almeida e Aniele Franco e outras, tá? É, na essência, uma questão identitária. Eu argumentaria que as pautas que levam o nome de identitário são as pautas universais, porque elas dizem respeito à emancipação de todas e de todos nós. Enquanto o homem branco heterossexual não se enxergar como uma identidade a ser criticada, já que os valores que ele carrega estão, nesse momento, destruindo nossa chance de vida sobre o planeta, não seremos capazes de sair desse lugar tão triste que vivemos. Aí tem aqui, ó, opinião. O texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões a partir da interpretação de fatos, de fatos. Esse texto não reflete necessariamente a opinião do UOL. Mas tá no UOL, né, galera? Tá no UOL. Enfim. Gente, desculpa ter me estendido. O texto é grande, é bem maior do que eu esperava que fosse. Eu achei que seria menor. Mas para finalizar, ridículo que alguém tente contemporizar, né, ignorar a palavra da vítima, dizer que precisa ser investigado e, ao mesmo tempo, dizer que a palavra da vítima vale como prova. Se vale como prova, e se ela já deu a prova, não só ela como outros, por que precisa ser investigado? Se a palavra vale como prova, vale como prova. Se você gosta dele, problema seu. Admita, você gosta de um cara que está sendo acusado de ter cometido esse crime. E se for provado, segundo mesmo você falou, é uma prova, né? A palavra da vítima sempre é uma prova nesse caso específico. Você admira um cara desse. Admita você, que gosta de arrotar virtudes para os outros, que gosta de dizer como os outros devem se comportar ou não. Admita você. Você tem que, enfim, avaliar se o seu comportamento, se o que você está falando não está indo de encontro ao que você geralmente defende em outros casos. Mas desse caso de um homem que você admira, você admite passar pano. Então chega e fala, gente, eu vou passar pano, é meu amigo, é meu ídolo, meu herói. Então o que ele fizer, eu vou passar por cima e vou ignorar, porque ele é meu ídolo e nada vai mudar isso. Beleza, assume. É mais honesto, é mais digno. Escrever um texto como esse, desfazendo a palavra da vítima, colocando o cara na condicional, bom, se... por que só ele foi? Por que os outros não foram? Porque os outros não foram, ele não tem que ser? Não, é o contrário. Ele foi e os outros também teriam que ter sido punidos. Qualquer que seja o partido, qualquer que seja o time, qualquer que seja a religião, cometeu crime, tem que ser julgado. Se for comprovado, tem que ser condenado. E tem que cumprir. Mas a gente vive no Brasil, um país onde pouco se cumpre, muito se acusa, muito se cancela, desde que esteja contra o lado que você defende, seja político, esportivo ou religioso. Bom?